Se sua vida não muda, talvez seja esse o motivo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quem está no controle da sua vida hoje? Quem está controlando a sua vida hoje? São as circunstâncias, pessoas ou seu passado? O que está controlando a sua vida hoje? Então, faça essa análise em você. Pessoas, seu passado ou a atual circunstância que você está vivendo. Porque a maioria das pessoas, elas não percebe, mas vive reagindo à vida ao invés de assumir o controle. Então, nós estamos reagindo ao que aconteceu comigo, reagindo ao que eu estou sentindo, reagindo, mas não assume o controle, né? Então, quando a gente assume o controle, as coisas mudam, e quando nós não assumimos, nada muda. Então, nós temos que entender uma coisa, queridos, é muito importante. O cérebro, ele tem um mecanismo de proteção chamado viés de auto-engano. Ele tenta proteger o que? O seu ego. Como? Como que ele faz isso? Fazendo você acreditar que o problema está sempre fora. Então, ou seja, sempre é o outro, sempre é a circunstância, sempre é aquilo que aconteceu comigo no passado. Então, isso evita o quê? Uma dor emocional, né? Então, isso faz com que eu passe para o outro, passe para a circunstância, passe e não tome um controle de responsabilidade daquilo que eu estou sentindo. E isso acaba o quê? Impedindo o meu crescimento. Então, além disso, o cérebro funciona como um automático para economizar energia. Então, vamos supor, por exemplo, por mais que você às vezes queira, mas ele vai repetir padrões. Quando você não tem esse autocontrole, esse controle, entender o que está acontecendo, não deixar que as emoções dominam a sua vida, mas você parar, analisar, reescrever, reeditar, redirecionar. Então nós temos que nos posicionar, né? Porque senão você vai ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e os mesmos resultados. Então, você já percebeu que tem pessoas que vai ano, passa ano, volta ano e nada, absolutamente nada muda na vida dessa pessoa. Então, assim, vive anos no mesmo lugar. Então, como que tá a sua vida? Você tá vivendo anos no mesmo lugar? O que a terapia cognitiva comportamental ela fala? Ela fala assim, ó, quando você acredita que a culpa é da pessoa, a culpa é da situação, a culpa é do passado, você perde o poder de mudança. Olha como é sério isso, porque eu não trago a responsabilidade para mim. Eu sempre vou trazer a responsabilidade para aquilo que é do passado, a culpa é da circunstância, a culpa é do que você fez, né? Mas nós temos que assumir. Quando eu assumo a responsabilidade daquilo que eu sinto, queridos, não é assumir a responsabilidade daquilo que fizeram com você, porque muitas vezes a gente não tem culpa do que fizeram com a gente, né? Você foi a menos culpada, né? Como que eu vou assumir uma responsabilidade se eu era inocente? Né? Como que eu vou assumir uma responsabilidade se a culpa não foi minha? Mas não é assumir a responsabilidade daquilo que foi feito, mas é assumir uma responsabilidade daquilo que você sente, daquilo que está dominando a sua vida, dos sentimentos que está dentro de você. Esse você tem como mudar. Esse você tem como assumir. Esse você tem como mudar tudo. Então, o que a Bíblia fala? Que existe uma verdade que nos liberta. Existe um conhecimento que nos traz cura. E esse conhecimento, querido, é saber que eu não preciso viver em cima de sentimentos e emoções que estão me atrapalhando eu a crescer, que estão travando a minha vida, né? Existe uma verdade dentro de mim que me dá uma força, que é Cristo, que é o Espírito Santo habitando dentro de mim, que me ensina a ter um salto além daquilo que eu estou sentindo, além das minhas emoções. Então, queridos, todos nós vamos passar por situações difíceis, né? Eu fico pensando Cristo ali, né? Quando ele estava de frente para Pilatos, e ali de Herodes também, né? E ele se manteve em silêncio. E quantas vezes nós queremos
dar respostas imediatas, né? Se defender e trazer, sabe, tanta coisa. E na realidade, às vezes, querido, o silêncio é a melhor resposta que você pode dar. Então nós precisamos entender que temos que encarar a realidade. Às vezes é falar, às vezes é silenciar. Há tempo para todas as coisas. Então assim, e é tempo às vezes de eu me curar, de não querer resolver, porque às vezes você quer resolver tudo. E você precisa resolver você primeiro. Resolver o que você está sentindo, resolver as suas emoções, né? Então, eu quero te deixar uma pergunta aqui, né? Por que isso está acontecendo comigo? Faça essa pergunta para você. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com você? O que eu estou permitindo para que esse sentimento prevaleça? Né? Então, assim, é muito bom o que eu posso fazer a partir de agora para mudar o que eu estou sentindo. Você consegue mudar a circunstância? Muitas vezes a gente não consegue. Mas eu consigo mudar o que eu estou sentindo mediante aquela circunstância. Então, assim, queridos, nós temos esse poder, essa verdade que nos liberta, né? Que não nos deixa escravo. A própria palavra de Deus diz: já não sou mais escravos, mas filho. Então nós não somos mais escravos das nossas emoções, não somos mais escravos daquele sentimento de raiva, de ódio. Somos libertos. Nós conseguimos perdoar. Ah, Maria, eu não consigo. Claro que consegue. Todo mundo consegue perdoar. Todo mundo consegue liberar perdão. Sabe por quê? Porque você foi perdoado. Você foi perdoada. Então todos nós temos esse poder, essa verdade dentro de nós. Só cabe a nós nos posicionar. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos patinando por causa disso, por causa dessa falta de posicionamento, né? Então, a sua vida muda no momento que você decide assumir o controle, né? Eu não consigo. Você consegue perdoar. Você consegue mudar esse sentimento. Você consegue mudar o que você está sentindo. Ah, como, Mara? Então, como que eu faço isso? Repensando, reescrevendo, reeditando, colocando coisas boas para dentro de você, né? Se você vê certas coisas que tá te fazendo mal, para de ver. Ai, eu tô vendo aquela mulher que eu sigo, mas toda vez eu me sinto tão mal porque não sei o que, isso mexe comigo. Para de ver. Se posiciona. Para de ver, para de assistir, para de falar. Né? Então nós temos que nos posicionar, queridos. Né? E muitas vezes, às vezes, não falar, se aquietar, se posicionar em não agir. Então nem sempre é para agir. Tem hora que é para a gente ficar quieto. Então a gente tem que entender que se a gente evita um problema, a gente sente o alívio. E o cérebro, ele entende algo assim como que, vamos supor, se você não tem um posicionamento de lá, de trabalhar naquilo que você está sentindo, então você sente um problema, aí você foge. Então o cérebro vai entender que aquilo é bom. Nossa, vamos fugir, vamos, né? Só que o fugir, queridos, te traz comportamentos que não vai trazer uma mudança. Não vai trazer uma mudança, né? Então, assim, o comportamento vai fortalecer essa atitude sabe assim, de você fugir. E aí isso é muito ruim, porque você tem que reforçar aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Né? Então nós temos que entender que se você evita uma conversa difícil, sente alívio. Se você evita adia uma decisão, você sente alívio. Então se você foge de um problema, você sente alívio. Então, o que o seu cérebro diz? Ah, continua fazendo isso, que isso é ótimo. Mas tem um problema, esse alívio é temporário. E lá na frente você vai sentir um prejuízo terrível em relação a isso. Então, como que você pode fazer? Muitas pessoas não estão se sentindo no controle. Como que você está? Você está no controle da sua vida, das suas emoções, né? Existem padrões de comportamentos que são repetidos e nada muda na sua vida porque você está tendo padrões de comportamentos em fugir, em não assumir o controle. Então, como você está? Você consegue hoje olhar para você e reconhecer como você está hoje?
Como está o seu comportamento? Que tipo de repetição você tem tido de comportamentos que não traz mudanças na sua vida? Então, queridos, que nós possamos nos olhar, observar como eu tenho agido, o que tem feito de diferente na minha vida, o que eu tenho feito que não tem trazido mudança nenhuma, ou que eu não tenho feito, né? Ou que eu tenho persistido em comportamentos repetitivos que não traz mudanças na minha vida. Então, faça essa análise, né? Porque a gente precisa entender que nós não podemos continuar fugindo. Se você continuar fugindo, não é falta de força, é um padrão que foi reforçado. Então, mude esse padrão reforçado. Você pode mudar o seu cérebro, você pode mudar esse comportamento, você pode mudar essa ação de autossabotagem em você mesmo e começar a trazer padrões de mudança que vai fazendo com que você não fuja, mas você controle o que você está sentindo, como está sentindo e por que está sentindo. Então você precisa reescrever, reeditar, redirecionar pensamentos, atitudes e comportamentos. E isso, queridos, dá super certo, porque você não vai mudar a situação, mas você vai mudar o que você está sentindo. Então, se você acredita nisso, coloca assim: eu sou livre. Porque quando nós conhecemos essa verdade nos liberta. Então, você é livre. Então, se você acredita nisso, coloca eu sou livre. Compartilhe, Deus abençoe, obrigado por me ouvir.